Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 4, 5 e 6. Se você não viu a atividade 1, 2 e 3, não tem problema. Ao final dessa aula eu coloco um link que te leva para lá. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 4 diz o seguinte, olha, em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Determine, letra A, o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Bom, pessoal, termo geral de uma progressão geométrica, qual que é? O termo geral é AN é igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Como eu quero dessa progressão geométrica, basta no lugar do A1 eu colocar o 3 que foi dado e no lugar da razão eu colocar o 5. Pronto. Então, ó, vou pegar essas duas informações e vou colocar aqui. Então, a n vai ser igual o A1, 3, que multiplica a razão 5 elevado a n menos 1. Pronto. Esse é o termo geral dessa progressão geométrica. A1, 3 e de razão 5. Na letra B, diz o seguinte, olha, qual que é o valor do sétimo termo? O que é o sétimo termo? É o A7. Então, ó, o A7 que eu quero descobrir. Basta aqui no termo geral, no lugar do N, ó, dá uma olhadinha. O N agora vale quanto? Vale 7, né? Então, no lugar do N eu coloco 7. Então, vai ficar 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. Então vai ficar A7 é igual a 3 vezes 5 elevado a 6. Então A7 tem que fazer a potência primeiro, hein? 5 elevado a 6 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, isso vai dar 15.625. E agora se multiplica por 3. 15.625 multiplicado por 3 dá 46.875. Esse é o valor do sétimo termo dessa sequência. Vamos para a atividade número 5. Vamos comigo. Atividade número 5 diz o seguinte, olha, considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. E aqui eu tenho o padrão, ó. O primeiro desenho, né? Um quadrado, ó, dá uma olhadinha. Um quadrado. Depois eu tenho 5 quadradinhos, ok? Depois eu tenho aqui 25 quadradinhos, ou seja, é um padrão ali naquela construção. Aí ele diz o seguinte, olha, na etapa 1, há um único quadrado com lado igual a 1. Então é um único quadrado de lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Então, ó, pegou esse quadrado e dividiu em 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 4 quadrados, ó, foram retirados. Ok? Na etapa 3 e nas etapas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5. Então, pessoal, aqui na etapa 5, eu quero descobrir a área, né? A área, beleza? Aqui da etapa 5. O que nós vamos fazer? Nós temos que entender o padrão ali de construção. E aí eu vou te mostrar. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando progressão geométrica, não é isso? Dá uma olhadinha. Vamos pensar primeiro no lado. Então, eu vou escrever aqui os lados, ó. Esse, na etapa 1, o lado vale 1. Aqui na etapa 2, quanto que é o lado desse quadradinho? O lado desse quadradinho é o lado da etapa 1 dividido por 3. Por que é dividido por 3? Ó? Porque ó, esse pedacinho corresponde a essa parte aqui, esse vago a essa parte e esse aqui corresponde a essa parte. Então cada pedacinho aqui ó, corresponde a 1/3, né? Porque eu teria 1 e dividir em 3 partes iguais. Ou seja, o lado é 1/3. Quando eu vou para a etapa 3, quanto que vale cada lado desse daqui, ó? Acontece a mesma coisa com o quadrado. Ó. Pegou esse quadrado aqui, ó,
e dividiu em 3 partes. Só que quanto que é o lado desse quadrado? É 1/3. Então na etapa 3 é 1/3 dividido por 3, que vai dar 1/9. Ok? Então cada pedacinho desse daqui é 1/9. Aí a etapa continua, né? Quando chegar aqui, ó, a figura que vai ter aqui, cada quadradinho desse daqui vai ser dividido em 3 partes, o lado dele. Então, ó, eu tenho um lado que é 1/9, e eu vou dividir em 3 partes. Vai ficar 1/27. Isso tudo é o lado, hein? Eu estou falando do lado. Quando eu chegar na etapa 5, eu vou pegar o lado aqui que vale 1/27 e vou dividir por 3. Então aqui na etapa 5, o lado vai ser 1/27 dividido por 3. E fazendo essa divisão, vai dar 1/81. Aí você fala, como é que dá isso, professor, 1/81? É porque é uma divisão de fração. Multiplica a primeira, ó, pelo inverso da segunda, que é 1/3. Isso dá 1/81. O que é esse 1/81? É o lado do quadradinho nessa etapa. Aí, ele falou o seguinte, qual que é a área total aqui desses quadradinhos? Bom, a área vai ser a quantidade de quadradinhos vezes a área de um quadradinho. Igual aqui, olha. Agora vamos pensar na quantidade de quadradinhos. Aqui eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Observa que quando chega aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 quadradinhos. Pessoal, olha a sequência. 1, 5, 25. Então quando chegar aqui, ó, mesmo você desenhar, dá para saber quantos quadradinhos, né? É uma progressão geométrica, ó. 5 vezes 5, 25. Na hora que chegar aqui, ó, é só multiplicar por 5. Eu vou ter 125 quadradinhos. Na hora que eu chegar aqui, é só multiplicar de novo por 5. Lembrando que esse 5 é a razão dessa PG. Então 125 vezes 5, aqui vai ser 625 quadradinhos. Então, para eu descobrir a área aqui no final, basta pegar a quantidade de quadradinhos e multiplicar pela área de um quadradinho. Eu sei que o lado de um quadradinho, eu vou fazer só um quadradinho, ó. Eu sei que o lado de um quadradinho é 1/81, né? Ó, é 1/81. Então a área, como é que vai ficar a área da etapa 5? A área vai ser a quantidade de quadradinhos, 625, vezes a área de um quadradinho. Como é que eu faço área de quadrado? É lado vezes lado, ou lado, ó, ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, a área vai ser 625 vezes 1 ao quadrado é 1, 81 ao quadrado é 81 vezes 81, que vai dar 6.561. Então a área 625 vezes 1 é 625 sobre 6.561. Pronto, essa é a área. A alternativa correta aí é a letra E. Quero chamar a atenção de vocês, porque aqui, olha, tudo é progressão geométrica. A quantidade de quadradinhos é uma PG de razão 5. O lado de um quadradinho, ó, o lado do quadradinho é uma PG de razão 1/3, ó. 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. 1/9 vezes 1/3 dá 1/27. 1/27 vezes 1/3 dá 1/81. Se o lado é uma PG, a quantidade é a PG, a área também é. Uma outra forma de fazer isso aqui era perceber qual que é a progressão geométrica da área. Esse quadrado aqui seria 1 ao quadrado, que dá 1. Esse daqui é 5 e 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/9 vezes 5, ou seja, é 5/9. Esse camarada aqui, ó, é 25, né? E aqui vai 1/9 ao quadrado, vai ficar 25/81. Quero te chamar a atenção que esse 25/81 é 5/9 ao quadrado. Ó, 5 nonos, ou seja, 5/9 elevado a 1, 5/9 ao quadrado. Na hora que chegar aqui, ó, nessa etapa aqui, vai ser 5/9 ao cubo, que vai dar isso aqui. E na hora que chegasse na etapa 5, seria 5/9 elevado à quarta.
Ok? Então eu tenho várias maneiras. Eu preferi mostrar para vocês que aqui no final bastaria multiplicar a quantidade de quadradinhos vezes a área de um quadradinho só. Porque eu acho que é melhor e mais fácil de explicar isso. Mas tudo aqui é progressão geométrica. Lado, quantidade de quadradinhos e a área. Aí você fala assim, professor, mas esse 1 aqui, ele seria o quê? Ele seria 5 sobre 9 elevado a zero. Tá bom? Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte, olha. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas, que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Pessoal, vamos lá. A pessoa então vai escolher 6 números de 1 a 60. E ele vai escolher de tal forma que vai dar uma progressão geométrica, em que a razão é inteiro. Quais números ele escolheu? Pensa comigo. Se a progressão geométrica que ele escolheu, a razão pode ser igual a 1? Será que a razão poderia ser 1? Olha. Poderia ser 1? Não. Por que a razão não pode ser 1? Porque a partir do momento que a razão é 1, a progressão geométrica é chamada de progressão geométrica estacionária. Os números serão o mesmo. Por exemplo, se ele marcou o número 5, 5 vezes 1 é 5, vezes a razão. 5 vezes 1, 5. 5, 5. Observa que só daria 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele marcaria os 5 6 vezes? Não pode. Então a razão não pode ser 1, ok? Porque senão vai acontecer isso aqui. Então vamos pensar na próxima razão. Eu sei que a razão é um número inteiro, né? A razão pode ser 2? A razão vai ter que ser no mínimo 2, porque o 1 eu já sei que não pode. Aí pensa comigo. Qual que é o primeiro número que essa pessoa marcou? Dá uma olhadinha aqui, ó. O primeiro número, se eu falar que o primeiro número é o A1, o segundo número vai ser o quê? Vai ser a razão vezes o A1. Concorda aí? Porque a razão vezes A1 dá o segundo número. O terceiro número vai ser a razão vezes o segundo número, que é 2A1. 2 vezes 2, isso vai ser 4A1. Aí você fala assim, professor, por que você não colocou A2, A3? Porque eu estou querendo escrever todos em função do A1. Porque eu não sei nenhum dos valores. Então, se eu escrevo todos em função do A1, se eu descobrir o A1, automaticamente eu descubro todos. Então, o primeiro está sendo A1, o segundo está sendo 2A1, o terceiro 4A1. Qual que seria o próximo termo? O próximo termo seria a razão vezes o anterior, que é 4A1. 2 vezes 4 vai ser 8A1. Então, 1, 2, 3, 4 termos. Você já percebeu? 2, 4, 8. O próximo vai dar o quê? O próximo vai dar 16A1. E o último seria 32A1. Porque é o anterior vezes 2. Então, ele marcou esses números. Vou te chamar a atenção para esse número aqui, o 32. Que número que eu posso colocar no lugar do A1, que ao multiplicar por 32, não se torne o resultado maior do que 60. Porque eu sei que o maior número aqui tem que ser 60, não é? Então, ao multiplicar por 32, não pode passar de 60. Que número que é esse? Quer dizer que esse número aqui tem que ser 1. Porque se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 32 vai dar 64. E o maior número para marcar é 60. Automaticamente eu já sei que o A1 tem que ser 1. Então, se o A1 é 1, quer dizer que aqui é 2 vezes 1. Vai dar 2. Aqui é 4 vezes 1. Dá 4. 8 vezes 1. Dá 8. 16 vezes 1. Dá 16. 32 vezes 1 dá 32. Observa que ele marcou uma progressão geométrica de razão 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Aí você fala assim, professor, essa é a única progressão geométrica? Sim. Vou mostrar para você aqui, olha. Se a razão não for 2, eu sei que a razão é inteira. Imagina assim, se a razão for 3, o que vai acontecer se eu achar que é outro valor? Se a razão for 3,
O primeiro termo é o A1. O segundo termo seria 3 vezes o primeiro, ou seja, 3A1. O terceiro termo seria a razão vezes esse. 3 vezes 3 daria 9A1. O próximo termo é 3 vezes 9, 27A1. O próximo é 27 vezes o 3, que é a razão, daria 81A1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o próximo, 81 vezes 3, 243A1. Quero te chamar a atenção aqui. Só aqui já passou de 60, ó. Aqui é 81. Já passou de 60. Que número que eu vou colocar no lugar do A1 que multiplica por 81, que dá menor que 60? Não tem jeito. Então só por esse daqui eu já percebi, passou de 60. Tá bom? Então, a razão 3 não poderia. E daqui pra frente não tem nenhuma razão que dá certo. Então, a resposta final aí, a progressão geométrica que ele marcou, é essa daqui, de razão 2. Beleza? Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando nesse estudo, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!